Olá, alunos do sexto ano, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de redação e expressão. Eu sou o professor Silas e hoje nós continuaremos falando sobre acentuação gráfica. O que vem a ser? Observe a tira de Grump, de Orlandelli. Vândalo, olha só isso, já estão valendo as novas regras ortográficas do tal acordo. Acentuação, hífen, mudou um monte de coisa. Sabe o que isso significa? Precisamos de um novo corretor ortográfico para essa máquina urgente. Então observa aí que o personagem ele já adianta o tema da nossa aula, que é a questão das mudanças na acentuação na língua portuguesa, das palavras da língua portuguesa. Então o que estuda a acentuação? A acentuação ela é uma parte da língua portuguesa que ela vai estudar os acentos gráficos. Na língua portuguesa nós temos apenas 3 acentos gráficos: o acento agudo, o acento circunflexo e o acento grave. E esses acentos eles servem para marcar o timbre de voz. Quando o timbre é aberto, eu utilizo o acento agudo, o timbre fechado, o acento circunflexo. E o acento grave, ele vai indicar o fenômeno da crase, ele vai indicar para mim que ali houve a fusão entre duas letras As. Então a acentuação ela vai trabalhar justamente com esses acentos. As mudanças que ocorreram com relação à acentuação na língua portuguesa. Então observe que um acento ele não é um enfeite. Um acento ele muda tudo. Ele muda o timbre, a forma de pronunciar a palavra e ele também vai mudar o sentido dessa palavra. Observe, nós temos 2 imagens aí. Nós temos uma fruta, o coco, e nós temos uma fezes aí, que na linguagem coloquial nós chamamos de cocô. Então muita gente tem dificuldade. Observe, se você não coloca o acento, é coco. Agora, se você coloca o acento no último O, é cocô. E algumas pessoas colocam o acento circunflexo no primeiro O, dizendo que ali é a palavra coco. Gramaticalmente ela tem um desvio porque a palavra coco não possui acento gráfico. Então, observe a frase. A secretária abriu a secretaria às 9 horas. Observe, secretária e secretaria. O que há de mudança na grafia, na escrita? Apenas o acento agudo na letra A. Então, ele muda a escrita e ele muda principalmente o sentido da frase, o sentido da palavra. Secretária é a agente, a pessoa carregada lá. E a secretaria é o local onde ocorre a ação da secretária. Marcos ficou doído depois dos exercícios. Marcos ficou doido depois dos exercícios. Observe que se você não coloca o acento agudo aí, vai ficar doido, ou seja, ele enlouqueceu. Agora, se você coloca o acento, doído tem um outro sentido, ou seja, doído, ele ficou dolorido com os exercícios físicos que ele fez. Nas orações, seus pais viajaram para outro país. O bebê bebe leite. Desde maio não usa o maiô. A secretária está na secretaria. Observe que os pares de palavra eles são idênticos. A única diferença na escrita é o acento agudo e o acento circunflexo. Bebê, acento agudo, bebe, sem acento. Maio, que é o mês do ano, quando eu acentuo, maiô, que é uma peça de vestuário, feminino. Então, observe estes pares. A importância do acento. Camelo, camelô. Sabiá, que é o pássaro, sabia. E se eu colocar o acento agudo no primeiro O, fica sábia, uma pessoa que tem muita inteligência. Paz, país, carne. Quando eu coloco o acento circunflexo, fica carnê. Então, utilize os acentos. Ele, além de mudar a pronúncia, ele também muda a significação da palavra. De acordo com o novo acordo ortográfico da língua portuguesa, entrado em vigor em 2009, os verbos ler, crer, dar e ver, quando utilizados na terceira pessoa do plural, eles não possuem mais o acento circunflexo. Então, esses acentos eles foram abolidos, tirados. Então, agora, quando eles estiverem conjugados na terceira pessoa do plural, você vai escrevê-los sem o acento. Leem, creem, deem e veem. Nós temos também, de acordo com esse novo acordo ortográfico da língua portuguesa, os verbos abençoo, dei, enjoo, vei, zou, essas palavras todas eram acentuadas com acento circunflexo. Então elas perderam. Agora elas vão ficar vou, enjoo, perdoo, que são aqueles pares de hiato. E o, que eles perderam o acento que antigamente se colocava no primeiro E dos hiatos. Mais uma tirinha do Grump, personagem Grump. O trema não será mais usado.
Exemplo, linguiça perde o trema e fica linguiça. Nossa, que coisa, tô besta. Sabia que linguiça tinha trema? Então veja que aí as personagens elas já adiantam, né? Uma das mudanças que ocorreram. O trema era aqueles dois pontos que utilizavam em cima da letra U. Então foi abolido. Hoje, palavras como 50, linguiça, deixaram de ser acentuadas, né? Frequente, sequestro, liquidificador, que tinha o trema. Se as palavras forem da língua portuguesa, o trema foi abolido, sumiu, não se escreve mais. Agora você tem que perceber no contexto, na fala, se esse U será ou não pronunciado. Uma observação para essa regra. Se porventura a palavra for de origem estrangeira e tiver o trema, esse trema tem que ser escrito, como é o caso das palavras Miller, Kirten, Citroën, Binten, que são palavras de origem alemã e francesa. Essas palavras, como elas são de outro idioma e possuem trema, elas continuam sendo escritas. A regra só vale para palavras da língua portuguesa. Quando usar o acento no verbo ter conjugado na terceira pessoa? É simples, observe, se o sujeito estiver no singular, esse verbo não leva acento. Se o sujeito estiver no plural, o verbo deve ser acentuado. E qual acento utilizar? O acento circunflexo. Então observe nas orações. Os estudantes têm obrigações. Observe que eu tenho o sujeito aí, ó, os estudantes, no plural. Então esse verbo ter aí, conjugado, ele tem que ter o acento circunflexo para concordar com o sujeito da oração. Agora observe, o estudante tem que estudar. Veja que agora eu tenho apenas um sujeito, então esse verbo tem que estar no singular. Ele não deve ser acentuado. Os verbos ter e vir. Os verbos ter e vir, quando eles estiverem na terceira pessoa do plural, do presente indicativo, eles continuam sendo acentuados. Então nós temos algum exemplo aí, ó. Ele vem sem acento, ele tem sem acento. Agora, se ele estiver na terceira pessoa do plural, continua a ser acentuado. Os verbos obter, manter e deter, a regra de pluralização desses verbos é apenas a mudança de sinal. Quando esse verbo estiver na terceira pessoa do singular, eu utilizo o acento agudo. Observem aí, obtém, mantém, detém, com acento agudo. Isso daí indica que esse verbo está na terceira pessoa do singular. Agora, quando eu coloco o acento circunflexo, obtém, mantém, detém, o acento circunflexo aí denota que o verbo está no plural. Então, aí a pluralização dos verbos obter, manter e deter é com a mudança de sinal. Agudo, singular, circunflexo, plural. Não esqueça. O acento diferencial. O que é o acento diferencial? É aquele acento que se colocava em palavras que são idênticas, mas que são de classes gramaticais diferentes. É o caso da palavra pelo, substantivo, e pelo, preposição, classes gramaticais diferentes. O que diferenciava uma da outra era o acento. Então, pelo, quando fosse substantivo, levava o acento circunflexo. Com o novo acordo ortográfico, não existe mais. Para verbo, para preposição, também não existe mais. A única regra que continua é o caso facultativo para a palavra forma e forma. Se você utilizar o acento, está correto. Se você não utilizá-lo, também está correto. É facultativo. A acentuação gráfica dos ditongos. Muitas pessoas têm dúvida. O que são ditongos? Como a tirinha exemplifica aí. Ditongos é o encontro de uma semivogal mais uma vogal ou vice-versa. Uma vogal mais uma semivogal e vai ocorrer na mesma sílaba. Para essa regra, houve mudanças. Se a palavra for paroxítona é aquela palavra que a sílaba tônica é a antepenúltima. Se a palavra for paroxítona e for dos grupos dos ditongos ei e oi, o que vai acontecer? Não existe mais acento. Antigamente era acentuado, levava acento agudo. Palavras como assembleia, plateia, ideia, geleia. Essas palavras eram acentuadas. Com o novo acordo ortográfico, essas palavras desapareceram. Observe na tirinha do Edbar. Edbar, você está no meu lugar. Você sabe que eu sentei toda manhã. Isso foi antes das novas regras gramaticais. Não lê jornal? Mocreia perdeu o acento. Veja que ele brinca com essa regrinha aí, mocreia. Nós temos aí um ditongo ei, que é do grupo, e ao mesmo tempo essa palavra é paroxítona. Então não existe mais o acento agudo para essa palavra e outras da língua portuguesa, como é o caso das palavras ideia, heróico, geleia, jiboia, paranoico, europeia, plateia. Perceba que aí nós temos o grupo, o ditongo ei e oi.
e essas palavras são paroxítonas. Agora, o acento permanece se a palavra for oxítona, porque às vezes a palavra é um ditongo do grupo E e OI, mas ela não é paroxítona, ela é uma oxítona. Se ela for oxítona, o acento permanece, não muda nada. Então, enfatizando, palavras como herói. Na palavra herói nós temos o ditongo OI, mas veja que a sílaba tônica da palavra herói é a última. Se é a última, ela é oxítona. Então, não ocorre mudança para as oxítonas, somente para as paroxítonas. E assim nós chegamos ao final da nossa primeira aula de redação. Eu espero ter contribuído com a aprendizagem de vocês e até a próxima aula.